A paz de Cristo, amados. Nesta quinta-feira, neste dia 26 de setembro de 2019, mais uma vez o Espírito Santo de Deus, amados, nos manda trazer uma palavra edificadora e exortadora para a amada igreja. Irmãos, o Senhor Jesus nos exorta. O Senhor Jesus exorta a ti que está ouvindo esta palavra, esta pregação. O Senhor Jesus te chama. Entre com a sua família na arca. Amados, nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26, que desde o tempo quando Caim matou Abel, Adão coabitou com Eva, com a sua mulher, e teve um outro filho, e chamou seu nome de Sete. E depois Sete gerou a Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. E quantas gerações, amados, se passou de Enos até Noé, até a construção da Arca da Aliança, da Arca do Dilúvio, se invocando o nome do Senhor, e Deus só achou Noé com o coração, segundo o coração de Deus, para que entrasse na arca. Ele, e certamente pelo bom testemunho de Noé, pelo coração de Noé, pelo clamor de Noé, ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos, num total de 8 pessoas, conforme nós veremos aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Portanto, amados, o nome do Senhor ele estava sendo invocado desde Sete, desde Enos, desde a geração de Enos, amados. E o povo não dava ouvidos. É como nos dias de hoje, só 8 pessoas entraram na arca. Olha só, em meio à multidão, quantos milhares de pessoas haviam no mundo naquela época em que se estava invocando o nome do Senhor como hoje, mas o mundo como hoje estava corrompido, estava se prostituindo, estava a corrupção, a coisa alcançou um estágio tal que Deus ele ficou indignado, irmãos. Mas o nome de Deus estava sendo invocado, como nós vimos aqui em Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e teve um filho, chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Portanto, de Enos até Noé, quantas gerações se passaram invocando o nome do Senhor, e Deus não viu coisa boa no coração daquelas gerações, somente no coração de Noé. Como Noé não deve ter sido ridicularizado. Portanto, amados, não olhe para aqueles ministérios esplendorosos. Muitas das vezes, irmãos, os mistérios de Deus estão sendo revelados num pregador. Os mistérios de Deus estão sendo revelados numa congregação pequena, onde não se explora a lei, onde a graça é hegemônica, onde a graça, que é a manifestação da graça que se fez através de Jesus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, sem dar espaço para as obras da lei, sem misturar lei com graça, onde se perpetua a graça, aí está a presença do Senhor. As pessoas às vezes crescem os olhos, porque ali é grande, tem muita gente. Mateus capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se porventura forem, enganariam até os escolhidos. Noé, em meio a multidões, só foi salvo. Ele e a sua casa só entraram na arca. Ele e a sua família, num total de 8 pessoas. Depois o Senhor Jesus, ele morre, ele vai ao inferno, ele prega aquelas almas, dá a oportunidade de salvação.
e toma as chaves da morte do inferno e tranca o inferno. Mas isso já é uma outra pregação. Mas no dilúvio só entrou na arca Noé e a sua casa, no total de 8 pessoas. E hoje Jesus te chama, Atos capítulo 16, versículo 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, o nosso Senhor Jesus, amados, ele vem te convidar: entre com Jesus, com a sua família na arca, esta nova arca que Jesus construiu com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Esta nova arca que está aqui vivificada a letra pelo Espírito Santo de Deus, porque a letra mata e o Espírito vivifica, conforme nós já vimos em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu não me importo se estão me ridicularizando, porque ali só tem meia dúzia de pessoas que ouvem, que assiste, que curte, que comenta, Amados, na arca de Noé entraram 8 pessoas em meio a multidões que invocavam o Senhor, mas invocavam da forma que se invoca hoje em dia, no oba-oba, nas coisas que a gente vê por aí, estão levando o mundo para dentro das congregações, misturando lei com graça. Nós já vimos que lei é maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. E Noé, irmãos, durante os 100 anos em que construía a arca, dava o bom testemunho de Deus e era ridicularizado, escarnecido, zombado pelo povo desse período. Tanto foi assim que só ele, sua mulher, seus 3 filhos e as 3 noras, num total de 8 pessoas, em meio a milhares, foram salvas do dilúvio. Hoje, em nossos dias, a arca simboliza a vivificação da letra, a letra que mata, pelo Espírito Santo, a manifestação da graça em Cristo Jesus, em oposição à lei de Moisés, que se fez maldita, tendo em vista a impossibilidade de se cumprir todos os seus pontos. A cobrança virá, amados, principalmente sobre aqueles líderes e membros que, conhecendo isso, se fazem de inocentes e novamente estão crucificando o Senhor Jesus Cristo. Para estes, a destruição certamente virá. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote ante mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, vamos acordar. Não é o homem que vos fala, não. É o Espírito Santo de Deus que vos exorta. Vamos ver o que está escrito em Gênesis, amados. Capítulo 6, dos versículos 12 em diante. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, como hoje, é claro, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento a arca, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás a arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás do seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra expiará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 a cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea. Aí ele diz em Gênesis capítulo 7, versículo 2: de todo animal limpo
Tomarás para ti 7 casais de todos os animais limpos, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e fêmea, porque Deus queria prover de alimentos a Noé e a sua casa, e sabia que Noé, depois que saísse da arca, ia ter no coração fazer um altar e sacrificar ao Senhor. Portanto, vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 7, versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que se fez. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Aí nós vamos lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou a Noé a Sem, a Cã e a Jafé. Portanto, Noé lhe construiu a arca, ele exortava a população, ele exortava os povos. Foi durante 100 anos, irmãos, e não davam ouvidos a Noé, e ridicularizavam a Noé, e riam e zombavam, tá maluco, tá isso, tá aquilo, como se vê hoje. Por quê? E vocês verem que o nome de Deus estava sendo invocado, mas somente 8 pessoas entraram na arca em meio a multidões. Portanto, não olhe para o tamanho de ministério, amados. Não olhem, porque podem estar ridicularizando o meu ministério, porque só tem 3, 4, 5 pessoas assistindo, curtindo. Irmãos, é o Espírito Santo que vos exorta, não é o homem, não. Noé, em meio a multidões, só ele e a sua casa entrou na arca. Atos capítulo 16, versículo 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E Jesus, o Senhor Jesus te chama, entre com a sua família na arca, irmãos. Irmãos, vamos acordar, e o Senhor, ele, conforme está escrito em Gênesis capítulo 7, versículo 16, aqui, e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus os tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora, certamente porque Deus a fechou por fora, porque Noé, vendo a agonia dos seus parentes lá fora, dos seus conhecidos, dos seus amigos, Noé, deixa a gente entrar, se afogando, certamente que ele, com o coração que tinha, ele ia desejar abrir a arca para salvar estas pessoas, mas Deus, como conhecedor de todas as coisas, Deus fecha a arca por fora para que Noé não pudesse abrir. E assim, irmãos, nós temos que acordar, nós não temos que olhar para o tamanho de ministério. Por quê? Porque Jesus é graça, estão misturando lei com graça, estão amaldiçoando congregações. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, amados. Acorda, igreja. Em nome de Jesus, nós estamos parando aqui por causa da hora. Em nome